Você está cansado, tentando, insistindo. E nada funciona. João 21 revela um princípio poderoso. Deus encerra ciclos que insistimos em sustentar. Essa mensagem vai confrontar sua fé, curar sua frustração e libertar você para viver o próximo nível do propósito de Deus. Prepare-se para ouvir o que você talvez não queria, mas precisava. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. João 21:3. Pedro tinha visto o Cristo ressuscitado. Pedro tinha ouvido promessas. Pedro tinha chamado. Mesmo assim, ele diz: Vou pescar. Não foi apenas uma decisão prática. Foi emocional. Foi cansada. Foi humana. Quando a promessa demora, o passado começa a parecer confortável. Pedro não estava apenas voltando a pescar. Ele estava voltando para aquilo que sabia controlar. A pesca fazia parte do passado de Pedro, mas não fazia mais parte do propósito. O problema não é trabalhar. O problema é sustentar o que Deus já encerrou. Nem tudo que já funcionou ainda tem permissão divina. Aqui está o ponto-chave do texto: nada, nem pouco, nem quase. Nada. Não foi azar, não foi clima, não foi falta de técnica. Foi intervenção divina. Deus não amaldiçoou a pesca. Ele retirou a graça. Quando Deus encerra um ciclo, ele faz secar a fonte. A Bíblia faz questão de dizer: naquela noite. Noite simboliza falta de direção, falta de clareza, falta de visão. Quem insiste fora do tempo de Deus trabalha muito e colhe pouco. Pedro suou. Pedro tentou. Pedro insistiu. Mas a noite permaneceu. Se aquela pesca tivesse dado certo, Pedro teria permanecido ali. Os discípulos teriam desistido do chamado. O plano teria sido atrasado. O fracasso de hoje pode ser a proteção de Deus para o amanhã. Com o coração. Deus poderia ter falado do céu, mas ele falou pelo vazio. Às vezes, o silêncio é a resposta. A porta fechada é o aviso. O cansaço é o sinal. Insistir no que Deus encerrou gera frustração, não provisão. Quantas noites você ainda vai insistir? Quantas redes vazias você ainda vai sustentar? Quantas vezes vai chamar de fase difícil aquilo que Deus chama de fim? Nem toda luta é fé. Algumas são resistência. Pedro não disse: deixei de crer. Ele disse: vou pescar. Essa frase revela exaustão, não apostasia, cansaço, não rebeldia. Muitas decisões erradas nascem do cansaço espiritual, não da falta de fé. Decisões tomadas no cansaço. Buscam alívio rápido. Evitam risco, preferem o conhecido. Pedro escolheu o que sabia fazer. Não o que foi chamado para viver. Cansaço mal administrado leva pessoas ungidas a retrocederem. Pedro não foi sozinho. Também nós vamos contigo. Quando líderes cansados decidem errado, outros seguem, outros desistem, outros se desviam. Nunca é só sobre você quando você lidera alguém. Deus não impediu a ida ao barco, mas também não abençoou a pesca. Permissão não é aprovação. Deus permite escolhas, mas só sustenta propósitos. A noite foi longa. O esforço foi grande. O resultado foi zero. O que sustentava Pedro não era mais vocação. Era fuga. Quando o propósito acaba, o esforço vira peso. Enquanto pescavam, Jesus já estava na praia. Às vezes Jesus está perto, mas o foco errado impede de vê-lo. Jesus já havia dito: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas Pedro voltou a pescar. Agora Deus usa o vazio para ensinar. Quando não ouvimos pela palavra, aprendemos pela ausência de resultado. Você está sendo fiel ou apenas cansado? Você decidiu por convicção ou por exaustão? Nem toda decisão prática é espiritual. Quando Deus remove o resultado para te redirecionar ao propósito. Pedro era pescador experiente. Conhecia o mar. Conhecia os horários. Conhecia as técnicas. Mesmo assim, nada entrou na rede. Quando o dom não gera mais fruto, não é falta de habilidade, é falta de graça. Esforço sem graça gera cansaço. Trabalho sem graça gera frustração. Chamado sem graça
gera peso. Onde a graça sai, o esforço dobra e o resultado zera. Se Deus permitisse algum peixe, Pedro justificaria a decisão. Os discípulos permaneceriam ali. O chamado apostólico seria adiado. Deus fecha a porta que você insiste em manter aberta. Deus fala de várias formas: palavra, consciência, pessoas, circunstâncias. O vazio é uma delas. O céu se cala quando a direção já foi dada. Quanto mais se insiste, mais se normaliza a frustração. Mais se chama de fase. Mais se perde sensibilidade espiritual. Chamar de batalha o que Deus chama de fim é resistir à graça. Prova: há fruto, mesmo com dor. Há sustento, mesmo com luta. Encerramento: há esforço, mas não há retorno. Há suor, mas não há provisão. Prova amadurece. Encerramento redireciona. Nada humilha mais que trabalhar duro e não colher nada. É exatamente aí que Deus alcança o coração. Deus permite o vazio para quebrar o apego. A noite inteira foi vazia, mas não foi inútil. Ela preparou humildade, dependência, atenção. Antes de Jesus falar, o orgulho precisa se calar. Redes vazias não são fracasso, são direção. Quem insiste nelas permanece na noite. Quem discerne se prepara para amanhã. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. João 21:4. A Bíblia não diz quando eles desistiram. Diz quando amanheceu. Deus permite a noite até o limite que ela pode ensinar. A noite não é castigo, é transição. Jesus não entra no barco da insistência. Ele chama da margem do novo começo. O barco representa esforço humano. A praia representa direção divina. Jesus não sustenta o que ele já encerrou. Todavia, os discípulos não conheceram que era Jesus. Cansaço espiritual embaça a visão. Frustração prolongada confunde o discernimento. Quando estamos cansados, podemos não reconhecer a resposta que pedimos. Jesus poderia dizer: eu avisei. Mas ele pergunta: filhos, tendes alguma coisa de comer? Jesus confronta sem ferir, pergunta sem humilhar. A resposta foi curta: não. Uma palavra, uma confissão, um reconhecimento. Enquanto você justifica o vazio, Jesus não intervém. A noite foi longa, mas não eterna. A manhã representa clareza, direção, recomeço. Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo certo. Jesus não diz: abandonem tudo. Ele diz: lancem a rede do outro lado. Às vezes Deus não muda o lugar, muda a direção. Jesus está falando. Mas você precisa parar de remar, olhar para a margem, ouvir a voz. Quando a noite termina, a obediência começa. Disse-lhes Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? João 21:5. Jesus sabia a resposta, mas ele queria ouvir da boca deles. Deus pergunta não para obter informação, mas para gerar confissão. Jesus não chama de pescadores, não chama de discípulos, chama de filhos. Mesmo quando você erra o caminho, Deus não rompe a filiação. A correção vem do amor, não da rejeição. Jesus não perguntou: vocês pescaram? Vocês tentaram? Perguntou: vocês têm o que comer? Deus não avalia esforço. Ele avalia provisão. Responderam-lhe: não. Sem explicação, sem desculpa, sem justificativa. Um não honesto vale mais que 1000 justificativas espirituais. Enquanto há aparência de força, discurso de fé sem fruto, orgulho camuflado, o céu permanece em silêncio. A verdade é o ambiente onde o milagre acontece. Primeiro vem o reconhecimento, depois vem a instrução, depois vem o milagre, confissão, direção, abundância. A palavra não encerra a ilusão de controle, a insistência carnal, a tentativa de sustentar sozinho. Admitir o vazio é o início da provisão. Jesus estava ali. A resposta estava próxima. Mas sem o não, nada mudaria. O orgulho impede o milagre de acontecer. O céu responde quando a boca confessa o vazio. Deus não se move por pena. Ele se move por verdade. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco. João 21:6. Depois de uma noite inteira de frustração, Jesus não faz um discurso longo.
Ele dá uma instrução simples. Deus não complica o que o orgulho torna difícil. O barco não se moveu. O mar era o mesmo. A rede era a mesma. O que mudou foi o lado. Um pequeno ajuste em obediência gera grandes resultados no reino. Imagine o pensamento deles. Já tentamos isso. Não faz sentido. Somos pescadores experientes. A obediência que gera milagre quase sempre confronta a lógica. Jesus estava na praia, não no barco. Mas a voz dele alcançou o coração deles. Deus pode usar uma fonte improvável para te dar uma direção certa. Eles pescaram a noite inteira sem resultado, mas obedeceram uma vez. E foi suficiente. Uma obediência no tempo certo vale mais que 1000 esforços fora da vontade. Enquanto eles controlavam, nada acontecia. Quando obedeceram, o sobrenatural entrou. Deus só enche o que você entrega. E não a podiam tirar pela multidão de peixes. O milagre não foi para exibição, foi para confirmação. Deus confirma sua voz com fruto, não com confusão. Eles insistiram a noite inteira. Foram abençoados em um ato de obediência. Quando você solta o controle, Deus libera o resultado. E não a podiam tirar pela multidão de peixes. A rede cheia não encerra a história. Ela inicia um novo entendimento. Deus não faz milagres para impressionar, mas para realinhar. A rede não era deles. O peixe não era deles. O comando não foi deles. Tudo o que Deus libera vem com governo, não com posse. Antes, eles controlavam, eles decidiam, eles insistiam. Agora, eles dependem, eles obedecem, eles reconhecem. Deus observa quem você se torna quando o resultado chega. O texto não diz, Pedro se exaltou. Diz, então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. O verdadeiro milagre aponta para Cristo, não para o homem. João percebe antes. Pedro reage depois. Discernimento vem da intimidade, não da posição. Com tantos peixes, eles não podiam puxar sozinhos. Deus enche a rede para te lembrar que você não sustenta sozinho. O peso da rede mostra que não era mais humano, que exigia cooperação, que precisava de ordem. O que Deus governa exige estrutura, não improviso. Peixes eram provisão, mas homens eram a missão. Deus pode te dar um milagre sem mudar seu chamado, para testar sua fidelidade. A rede cheia revela quem está no controle, você ou Deus. Se o milagre te aproxima da praia, é Deus. Se o milagre te prende no barco, é você. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. João 21:7. João não foi o mais impulsivo, não foi o mais forte, foi o mais íntimo. Quem anda perto reconhece rápido. Todos viram os peixes, mas só João viu o Senhor. Milagre sem discernimento vira distração. Os peixes apontavam para alguém maior. O sinal não era o fim, era o meio. Deus usa o resultado para apontar para a sua presença. Quando Pedro ouviu isso, ele se vestiu. Ele se lançou ao mar, ele deixou o barco. Quando você reconhece Jesus, você não fica onde está. Pedro não ficou analisando, ele reagiu. Revelação verdadeira sempre gera movimento. Pedro corre para Jesus porque sabe, o passado ainda dói, a negação ainda pesa, mas a graça ainda chama. O mesmo Jesus que confronta é o que restaura. Antes de qualquer conversa, antes de qualquer correção, veio o reconhecimento. Primeiro você reconhece quem ele é, depois entende o que ele quer. É possível ter resultado, ter provisão, ter milagre, e ainda assim não reconhecer o Senhor. Quando o foco é o peixe, a presença passa despercebida. Discernimento não vem do milagre, vem da intimidade. Quem anda perto reconhece a voz. Quem reconhece, se move. Ouvindo, pois, que era o Senhor, Simão Pedro cingiu a sua veste e lançou-se ao mar. João 21:7. Pedro não calcula, não negocia, não se explica. Quem reconhece Jesus corre e não se esconde. O mesmo mar, da noite vazia, do esforço inútil, da insistência humana. Agora se torna caminho para o reencontro. Deus transforma o lugar da dor em caminho de restauração. Ele se veste, não por medo,
mas por reverência. Graça não elimina a honra, ela restaura a dignidade. Enquanto outros ficaram no barco puxando a rede, Pedro escolheu a presença. Quando Jesus é prioridade, o resto fica para depois. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mesmo assim, ele se lança. O arrependimento abre caminho onde a culpa constrói muros. Pedro não se acha digno, mas sabe que é amado. Não é perfeição que nos leva a Jesus, é consciência. A Bíblia diz que eles estavam cerca de 200 côvados da terra. Pedro não espera o barco chegar, ele vai nadando. Quem ama não mede esforço para se aproximar. Antes da conversa, antes da restauração pública, veio o movimento. Jesus se revela, mas o encontro exige resposta. Quem se lança ao encontro não é quem nunca caiu, mas quem sabe que ainda há graça. Pedro caiu, mas não ficou caído. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. João 21:9. O detalhe não é aleatório. A Bíblia menciona brasas. O último lugar onde Pedro negou Jesus também foi perto de um fogo. Deus reconstrói no mesmo cenário da queda. Jesus poderia restaurar Pedro em outro ambiente, mas escolheu o mesmo elemento que marcou a dor. Cura verdadeira não apaga a memória, transforma o significado. Antes, fogo de medo, fogo de negação, fogo de culpa. Agora, fogo de acolhimento, fogo de provisão, fogo de presença. Deus muda o propósito do fogo. Trazei dos peixes que agora apanhastes. João 21:10. Jesus não precisava, mas ele envolve. Deus não depende do que você traz, mas honra quando você participa. Jesus não confronta primeiro. Ele alimenta. Antes da correção vem o cuidado. Vinde, comei. Sem discurso, sem acusação, sem exposição. A graça cria ambiente seguro para a verdade surgir. Jesus não força Pedro a falar. Ele prepara o ambiente. Deus restaura no ritmo da maturidade, não da pressão. Pedro está diante do mesmo fogo, do mesmo Jesus, mas com um novo coração. O mesmo lugar da queda pode se tornar o lugar do envio. Deus restaura exatamente onde você quebrou, para provar que a graça é maior que o erro. Não há lugar tão escuro que a luz da presença não alcance. Depois de terem comido, João 21:15. Jesus não começa pela ferida, começa pelo cuidado. Deus nunca confronta um coração faminto. Simão, filho de Jonas, amas-me? Jesus pergunta 3 vezes. Pedro negou 3 vezes. Deus cura na mesma medida da queda. Ele não diz, por que me negaste? Onde você falhou? Ele pergunta, tu me amas? Deus não reconstrói o passado. Ele redefine o relacionamento. Pedro responde com dor. Jesus responde com missão. Onde o amor é restaurado, o ciclo antigo perde força. Apacenta os meus cordeiros. Jesus não diz, volta a pescar. Ele diz, cuida de gente. Quem é restaurado é enviado. Pedro ainda é líder. Mas agora, mais quebrantado, mais dependente, mais maduro. Deus não descarta quem falha, ele lapida. Cada pergunta fecha uma porta. Culpa, vergonha, autossuficiência. O que Deus encerra com graça não deve ser reaberto com medo. Confiar pessoas a quem falhou parece loucura, mas é o reino. A restauração verdadeira devolve responsabilidade. Quando Deus fecha um ciclo, ele não deixa vazio. Ele substitui com missão. O passado termina, o propósito começa. Apacenta as minhas ovelhas. João 21:16-17. Quem experimenta misericórdia se torna instrumento de misericórdia. Antes, redes, barco. Resultado. Agora, vidas, cuidado, serviço. Deus encerra ciclos menores para nos introduzir em propósitos maiores. Pedro não perde autoridade, ele ganha maturidade. Autoridade no reino nasce da obediência, não da posição. Jesus diz, minhas ovelhas. Ele confia o que é dele a quem foi curado por ele. Deus confia pessoas a quem aprendeu a depender. O que antes feriu agora ensina. O que machucou agora orienta. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Pedro não volta ao barco, ele segue com Jesus. Quando Deus encerra um ciclo, insistir é retroceder. Se Deus esvaziou suas redes, trouxe você para a margem, curou suas feridas,
restaurou seu amor, Ele está te enviando. Quem Deus restaura, Ele envia. Quem Ele envia, Ele sustenta. O ciclo antigo acabou. O propósito começou. Encerramentos divinos não são punições, são realinhamentos. Deus fecha o que você não teria coragem de soltar sozinho. Pedro perdeu. O barco, o controle, a ilusão de autonomia, mas ganhou. Direção, restauração, missão. Toda perda que vem de Deus carrega um propósito escondido. Se Pedro continuasse pescando, o ministério seria adiado. O propósito seria comprometido. O reino perderia um líder. Permanecer onde Deus já encerrou é desobedecer sem perceber. Redes vazias, noite longa, silêncio pesado. Tudo isso foi linguagem de Deus. O vazio não mata, ele desperta. Jesus não gritou do barco, ele chamou da praia. A margem separa quem insiste de quem obedece. Não foi técnica nova, foi submissão. O milagre começa onde o controle termina. Deus encerra porque ama, protege, enxerga além. Se Deus não encerrasse, você se perderia tentando sustentar o insustentável. Se hoje você vive cansaço sem fruto, esforço sem retorno, oração sem resposta, talvez Deus esteja dizendo: pare de insistir, comece a obedecer. Quando Deus encerra o que você insiste em sustentar, é porque algo maior já está preparado. Solte a rede velha, saia do barco, ouça a voz, siga a direção. Se Deus falou com você, escreva: eu solto o que ele encerrar. Compartilhe este vídeo com quem está cansado de insistir. Inscreva-se no canal, deixe um like e ative o sininho para receber mais notificações.